Olá, hoje eu vou falar de Salmo 136, que diz sobre a misericórdia de Deus. O Salmo começa dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para resistir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, o Salmo inicia convocando as pessoas, principalmente ao povo de Israel, a reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas que Ele criou e formou, pois Ele é o maior que quaisquer outros deuses que há sobre a face da terra. Ele é maior que qualquer um dos senhores. Ele é o Senhor do Senhor. É o único que opera grandes maravilhas. Ele formou os céus, ele formou a terra, fez separação das águas. Ele formou os luminares para governarem tanto o dia, que é o sol, como os da noite, que é a lua e as estrelas. Tudo isso porque a sua misericórdia dura para sempre. E uma vez que ela dura para sempre, ela é eterna. Assim, o Salmo inicia reconhecendo e enaltecendo todas as coisas que Deus fez e criou. Tudo isso mostra a grandeza e o amor do Senhor pelos seus. Quando eu faço a separação de que tudo isso porque Deus fez e criou, porque Deus, em tudo que Ele fez, Ele disse: haja isso, haja luz, haja separação das águas, cresçam as ervas do campo, haja aves para voarem no céu, haja animais nos mares. Tudo Deus falou haja. Mas quando Deus decidiu formar o homem, Ele disse que Ele criou, Ele fez, Ele formou. Então, é aqui que eu fiz a questão de diferenciar, porque tudo Deus fez e tudo Deus criou. E o Salmo continua: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. E precipitou o mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, num segundo momento, o salmista ele passa a relembrar todas as ações que o Senhor tomou para libertar o povo de Israel quando este esteve preso no Egito, sendo tratado como escravo. E entre essas medidas tomadas, Deus chegou a ponto de ferir todo o Egito com a morte dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, sejam eles livres ou servos, sejam escravos ou animais. Deus fez, inclusive, que Israel saísse dentre o povo sem que nenhum deles fosse tocado por nenhuma praga, nem perdesse os seus primogênitos. E além disso, Deus guiou Israel pelo caminho do deserto, até que chegou ao encontro do Mar Vermelho. E ali,
Quando o povo fugia e vinha atrás dele o exército do Egito para exterminá-los, o Senhor ainda fez mais. O Senhor fez com que o mar se dividisse para que o povo seguisse por entre as águas e pudesse fugir das mãos do exército de Faraó. E quando o povo acabou de passar, Deus ainda tocou nas águas para que elas voltassem ao seu leito e assim exterminasse todos aqueles que perseguiam e queriam o mal do povo de Israel. Tudo isso o Senhor fez porque Ele deu a sua promessa a Abraão, a Isaque, a Jacó, e para que essa promessa se cumprisse, que foi o de que o Senhor faria dele uma nação próspera. Seriam muitos, incontáveis como as estrelas do céu e as areias da praia. Deus, Ele fez com que todas as promessas dele naquele momento se cumprissem, porque Ele estava tirando o povo da escravidão e já o levando para a terra que Ele havia prometido a Isaque e a Jacó, que era, na verdade, Israel, o Jacó. E o Salmo continua dizendo: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista, ele continua o salmo narrando que Deus ama tanto Israel, que para levar a termo, quer dizer, para fazer com que Israel conseguisse alcançar a promessa que Deus prometeu, tudo aquilo que foi dito a eles que ele teria, Deus fez com que na condução do povo pelo deserto, grandes nações fossem destruídas, inclusive poderosos reis foram mortos, e entre eles Seom, que foi o rei dos amorreus, e Og, que foi o rei de Bazã, reis que foram mencionados no capítulo anterior. E toda essa medida foi tomada por Deus. Todos esses feitos foram realizados pelo Senhor, desde a partida do Egito, a chegada da terra prometida. Não foi apenas pelo merecimento do povo de Israel. Aliás, o povo de Israel não era merecedor de nada. Tudo isso só veio acontecer na vida de Israel, daquele povo, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Principalmente por Israel, as misericórdias é aquele favor imerecido que uma pessoa recebe. Principalmente Israel, que é considerado a menina dos olhos de Deus. E o salmista encerra esse salmo dizendo: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim, o salmo termina mais uma vez, convocando ao povo a pagar toda a sua dívida de agradecimento a Deus por todas as suas misericórdias que ele demonstrou para com o povo de Israel, com cânticos e louvores e celebrações pela infinita fidelidade do Senhor para com todos eles. O Salmo diz: tributai ao Senhor, porque o tributo não é algo que você decide se quer pagar ou não. É algo que é obrigatório, você deve pagar. Então, o Senhor está dizendo que Ele sim teve misericórdia do povo e libertou, mas que agora o salmista
faz um lembrar daquele povo que eles devem reconhecer que toda essa misericórdia do Senhor, ela foi apenas uma dádiva, porque Deus não tinha obrigação nenhuma de libertá-los, de fazer com que eles saíssem daquela escravidão na qual eles estavam vivendo e alcançassem a terra prometida. Mas Deus prometeu e Deus cumpre. Tudo isso por causa das misericórdias de Deus. Que esse Salmo 136, ele possa ficar gravado ao nosso coração. Que possamos ser gratos a Deus em todos os momentos e por todas as coisas que nos acontecem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?